Gálatas, capítulo 1, verso 10 a 12. Amém? Porque persuado eu agora, a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, e para a honra e glória do Senhor, nós te agradecemos por esta porção maravilhosa da palavra. Te agradecemos, meu Deus, por esta mensagem que o Senhor agora nos dá, através desses versículos da Bíblia Sagrada, e acreditamos, Senhor, meu Deus, que o Senhor está em nosso meio, e que o Senhor falará aos nossos corações, e é justamente isso que esperamos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale à nossa vida. Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos, meu Deus, ouvir o Teu dito, os Teus ensinamentos, a Tua palavra tão gloriosa, tão preciosa e tão necessária. Senhor, fala conosco, meu Deus, nesta hora, também curando as nossas enfermidades, solucionando os nossos problemas, nos dando forças para superarmos os obstáculos de nossa vida. Senhor, nós te pedimos e também te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós vamos meditar juntos sobre o tema crescer em conhecimento de Deus. Crescer em conhecimento de Deus. Nós sabemos que para um bom crescimento da criança é preciso que se tenha também uma boa alimentação, né? Os pais venham cuidar da alimentação dos filhos para que eles cresçam saudáveis. Se a alimentação não for adequada, a criança cresce raquítica e muitas vezes adquire muitas enfermidades. Problemas surgem justamente por causa da alimentação e daquilo que é necessário para o bom desenvolvimento da criança. A nossa vida em Cristo Jesus não é diferente. Nós passamos por todas as fases do nascimento, do leite racional, da comida mais sólida, enfim, para termos o desenvolvimento da juventude e também na velhice. E que vivamos muitos anos de vida servindo ao Senhor, na presença do Senhor. Mas que os nossos anos de vida sejam saudáveis, sejam sempre crescendo. A igreja de Deus, ela sempre está em crescimento,
Porque hoje ela vê em enigma, ela não vê o Senhor face a face. Mas haverá um dia em que veremos ao Senhor face a face. A proporção que cremos e servimos a Deus, então Ele vai se fazendo presente e mais nítido em nossas vidas. À medida que nos dedicamos a Deus, Ele se manifesta de uma forma bem mais nítida a todos nós. Então é preciso uma dedicação a fim de que venhamos alcançar as promessas do nosso Deus. Então, para termos esse crescimento saudável, nós precisamos ter fé em Deus. O crescimento vem através da fé em Deus. O crescimento também através da oração a Deus. E também pelo estudo da palavra de Deus. É bom focar essas coisas. A fé em Deus, oração e estudos da palavra de Deus. Nós sabemos que a fé é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus em nossa vida. A fé. Então Deus nos deu essa porção da fé. Primeiramente Ele nos vivificou, nos regenerou e nos deu essa dádiva maravilhosa chamada fé. E através desta fé, nós começamos a caminhar, a desenvolver nessa jornada, nesse trajeto que Ele tem para o seu povo. Mas, se falarmos em fé, nós observamos primeiramente em Gálatas, por exemplo, que nós lemos ainda há pouco, em Gálatas capítulo 1, verso 10 a 12, o apóstolo fala dizendo assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Quer dizer, eu vou convencer a homens ou a Deus? Eu tenho que convencer a homens ou a Deus? Será que alguém pode convencer a Deus de alguma coisa? Na sua esperteza, na sua inteligência, na sua sabedoria? Será que o homem pode convencer a Deus de alguma coisa? Se é Ele que sonda o coração, ninguém pode, a não ser pela própria sinceridade, honestidade, que Ele vê na profundeza da nossa mente. Então, ou procuro agradar a homens. Se tivesse que, ainda que agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Tenha certeza. Se você lutar para agradar o mundo, você desagrada a Deus. Nós não estamos falando aqui de alguém ser grosso, ser arrogante, julgar os outros. Não é isso. Estamos falando do conhecimento, estamos falando da fé, estamos falando da certeza de estarmos agradando a Deus, ainda que isso venha desagradar aos homens. Mas nós precisamos ter todo o manejo para viver nesse mundo, inclusive a humildade. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Essa palavra que anunciamos hoje não é segundo a vontade de homens.
não é por inteligência humana. Apesar de esse livro ter sido escrito por homens, mas não é da inteligência pura do homem, puramente do homem. É da inspiração de Deus no homem. Deus usou o homem para escrever esta palavra. Mas nós vemos algo nas Escrituras que não foi o homem que escreveu. Vocês estão lembrados aí de que foi? Deus não permitiu que o homem escrevesse, ele mesmo escreveu. O que foi? Foi os 10 mandamentos, né? Foi ele mesmo que escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedras. É bem verdade que os homens depois escreveram, mas copiaram em pergaminhos, fizeram várias cópias, em vários materiais, inclusive agora nós vemos no papel. Aqueles mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Então, o apóstolo Paulo diz aos Gálatas assim: porque não o recebi, nem aprendi de homens, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós adquirimos algum conhecimento, tenha certeza, é a revelação de Deus em nossa vida. É Ele quem faz tudo. Mas nós estamos falando que para o conhecimento de Deus, nós precisamos de fé. Precisamos de fé. Mas o que é a fé, afinal? Hebreus 11, verso 1, nos diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, fé é a mensagem dos apóstolos e dos profetas. A mensagem dos apóstolos e dos profetas é o firme fundamento das coisas que se esperam, é o firmamento, é o fundamento das coisas. Quando se fala em fundamento, nós imaginamos a construção, uma construção. E uma construção, a construção de uma casa, ela só vai bem se ela estiver firmada num terreno sólido. Os irmãos que são construtores sabem disso. Se estiver num terreno sólido, então se procura fazer um fundamento, cavar bastante, encontrar um terreno sólido, e a partir dali é que se faz a fundação e vai os levantamentos através de pilares, e depois paredes e assim por diante. Mas essa construção estará firme se ela estiver num terreno sólido. Assim é a igreja de Deus. Ela só estará firme se ela estiver firmada onde, irmãos? Em Cristo Jesus. Não adianta um bonito rótulo, não adianta um belo templo, não adianta nada disso. Não adianta. Não adianta um discurso bonito, pessoas refinadas e por aí por diante. Mas somente se tiver a mensagem de Cristo Jesus. Firme fundamento. Mas as coisas que se não veem. Quando falamos nas coisas que não vemos, nós podemos imaginar o próprio Deus e a sua ciência. Mas tudo que existe, existe pela mão daquele que nós não conseguimos ver.
O que veio no princípio? No princípio veio, primeiramente, as trevas. Tudo era escuro. E o Senhor Deus disse: haja luz, e houve luz. Nós não sabemos a posição onde está o sol, nem podemos olhar para ele diretamente. Mas sabemos que ele está lá. E Deus diz que fez o sol para governar o dia. A lua e as estrelas foram feitos para governar a noite. E por aí vemos dias, semanas, meses e anos. E existem tantas coisas que nós não conhecemos ainda. A fé é o firme fundamento das coisas das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. É necessário que aquele que deseja ou que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se a pessoa diz: eu quero ir para o céu, eu quero a salvação, mas não acredita na sua existência, questiona tudo. E até quando vem um problema, quando vem uma enfermidade, a pessoa questiona logo se Deus está vendo aquilo, ou se Ele está sendo injusto com ela. Vamos lembrar, irmãos, que Deus, Ele não é injusto. Ele é perfeito. Ele é justiça. Ele é amor. Nós precisamos, para que a nossa fé cresça mais e mais, precisamos de uma coisa chamada oração. E através da oração nós vamos crescendo em conhecimentos e bênçãos que Deus tem prometido para todos nós. Mateus 26, no verso 38 e o verso 39, Jesus nos dá o exemplo quando Ele mesmo ora. Quando diz: então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O que fez o Senhor nos momentos de tribulações? O que fez Jesus no momento de tribulação? Ele orou. Ele examinava as Escrituras, mas no momento da tribulação ele estava orando. E ele convidou os discípulos a orar com ele, a estar em oração. O que é oração? Oração é uma expressão de sentimentos. Se estamos angustiados, é necessário que venhamos nos aproximar de Deus através da oração e venhamos expressar os nossos sentimentos com humildade e nunca exigindo de Deus alguma coisa, porque por nossas obras, por nossos méritos, não merecemos a salvação e não recebemos nada de Deus, mas pela misericórdia. O que faz um filho quando precisa de alguma coisa, quando tem fome? Uma criança que tem fome, ela chora, ela clama à sua mãe o leite racional. Então um filho precisa saber pedir ao seu pai. E se o filho não sabe pedir ao seu pai, ele é um filho rebelde. Se um filho não sabe pedir ao seu pai, ele é um filho rebelde. Vemos tantos filhos rebeldes pedindo carro do ano, exigindo carro do ano, quebrando carros.
matando pessoas, atropelando pessoas por irresponsabilidades, e os pais continuam dando carro para os filhos, carros potentes aos filhos. O filho mau, filho rebelde, aquele filho que gastou tudo que tinha com as meretrizes, com as prostitutas, depois ficou pobre, passando fome, necessidade, e teve que recorrer à casa do seu pai novamente. O que fez o seu pai? Estava pronto a aceitá-lo. Talvez seja essa a situação que se encontre o servo de Deus hoje, ou o filho rebelde hoje, afastado da comunhão com Deus e precisando se reconciliar com Ele. Jesus está pronto a atendê-lo. Agora, aqueles que já estão na presença do Senhor, na casa de oração, servindo ao Senhor, ainda que esteja tudo em bonança na sua vida, veja o versículo 41 de Mateus 26, verso 40 e 41. Ele disse assim: e voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora podeis vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiar e orar. Vigiar é necessário, a oração é necessária. Vigiar não é somente ir para o monte orar, passar a noite acordado, orando. Não é somente isso não, irmão. A vigilância, ela é constante. É ao anoitecer na sua casa, nos programas que aparecem na televisão. São tantas pessoas presas numa novela totalmente contaminada e demoníaca, em programas de televisão demoníacos, que deturpam a mente das crianças, dos jovens, dos casais, destroem famílias. Vigiai e orai. É preciso vigiar. Quando sai de casa, aí ao trabalho. É preciso vigiar quando estiver lá nas suas funções, trabalhando. Em qualquer lugar que você estiver, é preciso ser vigilante. Mas, é claro que nós não estamos descartando aqui as noites de oração em vigília. Não estamos descartando isso. Estamos falando que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então o rapaz não tem que entrar em ambientes, ir a lugares perigosos, perniciosos, porque se acha fortalecido em Cristo. Não, ele tem que ser vigilante. É ou não é? Tem que ser vigilante. Se afastar de determinadas coisas, tanto homens como mulheres. É necessário isso. Nós vemos que um exemplo o centurião Cornélio nos deu. Em Atos capítulo 10, Atos do capítulo 10, nós vemos um homem chamado, que era o centurião, no capítulo 10, verso 1 e 2. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. O que era que o centurião Cornélio fazia, irmão? Mesmo sem ter uma ligação direta com os discípulos, mas ele era temente a Deus e tinha um certo conhecimento. O que era que ele fazia para agradar a Deus? Sem conhecimento da palavra,
sem ligação, vamos dizer assim, sem ligação, sem aproximação com Jesus e nem com os discípulos. O que era que ele fazia? Ele vivia em oração. Ele vivia em oração. Ele fazia muitas esmolas. Ele queria agradar a Deus de alguma forma. Ele orava do seu jeito. As pessoas, elas podem estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer tribo indígena afastada da Bíblia, mas ela sabe que existe um Criador, e do seu jeito ela clama ao Criador. Só que o Criador está olhando para ela. Ela pode estar clamando de uma forma totalmente contrária, mas ela está sendo sincera, e Deus está olhando para ela. Termina que Deus, Ele, nos seus planos, Ele sabe quais são os seus, e no momento oportuno envia o seu servo para que ele tenha conhecimento da palavra. Cornélio era um homem, ele vivia em Cesareia, ele era da corte chamada italiana, era um homem renomado, era um homem que tinha homens aos seus serviços. Ele era uma pessoa, no entanto, ele clamava, ele orava a Deus e fazia muitas esmolas. Acontece que esse é um exemplo para nós. Senhor, ainda não conhecemos quase nada, mas aqui está o que eu tenho. Aquela pobre viúva, ela não tinha muito dinheiro. O que ela tinha eram 2 moedas. Ali dava 1 centavo. E Jesus se agradou daquelas moedas, daquela esmola daquela viúva. A outra coisa, além da oração que é necessário na vida do crente, é o estudo da palavra de Deus. Você ou nós precisamos estudar a palavra de Deus. Não se esqueça disso. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias. Assim como o seu corpo necessita do alimento cotidiano todos os dias, a sua alma, o seu intelecto necessita da palavra de Deus todos os dias. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus. 2 Timóteo no capítulo 3, verso 15 e 16, verso 15 a 17. Nós vemos o apóstolo Paulo falando ao seu servo, ao seu discípulo, né? Diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aquele homem, ele tinha sido agraciado por Deus, Timóteo, porque desde a sua meninice, ele sabia, ele tinha sido instruído nas sagradas escrituras, nas sagradas letras. O que acontece com as crianças, né? Em que seus pais são crentes no Senhor Jesus e estão na igreja. Desde pequeno,
já são abençoados, já têm conhecimento. Era o que acontecia com todos os judeus ali na época de Jesus. Já cresciam ali, ensinados na palavra, e não tinha ali como não tomar conhecimento, porque os seus pais ensinavam desde meninos, desde criança. Esse é o nosso dever, é o seu dever como pai, como alguém que ensina, alguém que tem que ser o modelo, o exemplo. Nós vemos mais aqui em Deuteronômio, nos falando sobre isso, no capítulo 6, no verso 6 a 9, o que deve acontecer conosco, com esta palavra que temos recebido. A palavra que temos recebido deve estar em nosso íntimo, em nosso âmago. Capítulo 6, verso 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, quando estiverem assentados, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, em todos os momentos da sua vida, não se esqueça dessa palavra. Também as atarás por sinal na tua mão. Ou seja, o teu trabalho, o trabalho que você tem de cada dia para ganhar o pão de cada dia, não pode ser transgredindo essa palavra. As tuas obras não podem transgredir essa palavra. E te serão por testeira entre teus olhos, em teu entendimento, em teu conhecimento. Você não pode ser neófito. Você tem que crescer, tem que sair da meninice, tem que amadurecer, como todos os seres viventes. Nascem, crescem, precisam fazer isso. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, a tua casa, ou da tua casa brilha a luz preciosa, a luz maravilhosa, que é Cristo Jesus na tua vida e em toda a tua família. Como disse Josué, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então da tua casa brilha uma luz preciosa, uma luz maravilhosa, que somente o Senhor pode conceder.